Queridos, noite de Natal, véspera de Natal. Quem não ceiou ainda provavelmente vai cear. Mas o que celebrar? Ou por que celebrar? É uma questão que ao longo dos anos vem se pensando. E hoje, durante o dia, ouvindo algumas pregações, ouvindo algumas mensagens, recebendo algumas mensagens, a sensação que temos é que parece que o aniversariante ele perdeu o lugar. Parece que já não celebramos mais como antigamente. Parece que as coisas vão perdendo sentido e parece que nós perdemos, muitos de nós perdeu o sentido, o verdadeiro sentido do Natal, que é o Cristo nascer aqui dentro todos os dias. Cristo estar presente em nós, através de nós todos os dias, todas as manhãs. Mas isso, creio eu, que é devido à fuga do homem. Nós nos especializamos, por assim dizer, em fugirmos da presença de Deus, se é que podemos fugir. E na noite de hoje eu gostaria de conversar com você, trazer uma breve reflexão ao seu coração, aos nossos corações, sobre como fugiremos. É possível fugir da presença de Deus? É possível estar distante da presença de Deus? Certa vez, Deus disse a alguém: onde estás? Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Quando o homem cai, a mulher toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, come e dá ao seu esposo. E quando eles percebem o que havia ocorrido, eles se escondem de Deus, e a pergunta de Deus me parece retórica: onde estás? Será que realmente Deus não sabia onde eles estavam? Creio eu que a pergunta não era para que eles se manifestassem: olha Deus, eu estou aqui, nós estamos aqui escondidos. Não, era para que na mente de Adão e Eva eles parassem um pouco e pensassem, refletissem quão próximos nós estávamos de Deus, mas agora quão distante nós estamos. Que comunhão havia entre a nossa família e Deus todos os dias, que descia para conversar conosco, mas agora quando Ele chega nós nos escondemos. Deus perdoa, Deus trata, sim, mas não livra das consequências. A consequência disso: expulsão do lugar perfeito. Pensa no ambiente perfeito, Jardim do Éden. Não precisava se preocupar com nada. Todas as suas necessidades eram supridas diariamente por Deus. Todos os dias Deus descia para conversar pessoalmente. Agora, expulsos. E parece que a distância começa a aumentar quando nós olhamos para Gênesis 6, 7, e o próprio Deus narra que havia se arrependido de haver criado o homem. A tradução da linguagem de hoje vai dizer que Deus ficou triste com a sua criação. E parece que o diabo, na sua estratégia, olha e fala: olha, estou tendo êxito. Não é tão difícil distanciar a criatura do seu Criador. E então Deus olha e fala assim: eu não perdi o controle. Ele chama um homem, diz: olha, Abraão, sai da sua parentela, sai do lugar onde você está, eu vou conduzir, vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E Deus parece que ao longo da história Ele recomeça novamente com um só foco: reaproximar, reconduzir sua presença ao homem novamente. Mas o homem mestre nisso, Abraão, Isaac, Jacó,
Um dos filhos desce para o Egito. 70 pessoas chegam posteriormente. A nação se multiplica, se corrompe com os costumes egípcios. E de novo afastados, Deus levanta um homem, Moisés. Passa por um treinamento intensivo durante 80 anos. E Deus, com mão forte e poderosa, resgata o povo e tira o seu povo novamente e se aproxima. Começa um novo relacionamento. Agora, não mais com um com o outro, mas com uma nação por inteiro. Que desfruta de todos os cuidados, de todos os privilégios de Deus. Mas o homem, novamente sagaz, se afasta. Reis se levantam, são destituídos do trono. Se você ler os livros históricos, você vai perceber que a nação de Israel viveu altos e baixos. Uma hora estava perto de Deus, outra hora estava longe. Uma hora fazia o que agradava a Deus, outra hora se distanciava. Pela própria escolha. Eles dizem: olha, nós não queremos mais ser governados por Deus. Nós queremos ser como as outras nações. Deixa a gente curtir os nossos desejos, deixa a gente fazer as nossas vontades. E novamente se distancia. O homem, ao longo da história, vive na constante prática de se distanciar de Deus. E Deus sempre dando um passo para o reencontro. O homem, ao decorrer da história, sempre buscando fugir de Deus. Até que certo homem, escriba, é chamado por Deus e ele diz: eis-me aqui, envia-me. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, Deus usa um simples homem para fazer uma promessa. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Passam-se os anos, passam-se o tempo, e a página de Malaquias para Mateus, em branco que você tem na sua Bíblia, período interbíblico, cerca de 400 anos. Eu fico imaginando o diabo dizendo: consegui, afastei de vez. 400 anos Deus não se manifesta através de nenhum profeta. Eu fico imaginando o diabo olhando assim: é, meu plano deu certo. E Deus do trono: não. Eu ainda estou no mesmo lugar, eu estou regendo a história. Nada foge do meu controle. Passam-se quase 600 anos. E no Evangelho segundo Lucas, que era historiador e médico, ele faz no início do seu livro um paralelo. Ele narra que um certo sacerdote chamado Zacarias, extremamente religioso, no cumprimento dos seus afazeres, lhe é feita uma promessa: olha, mesmo você sendo idoso, mesmo sua esposa já não podendo mais gerar, vocês vão ter um filho, João o Batista. E aí, às vezes eu fico a pensar: como o diabo recebeu essa notícia? Como ele observa? Porque, pasmem, ele não está dormindo, ele está atento ao que acontece ao meu e ao seu redor. E depois de quase 400 anos em que Deus não se manifesta através de um profeta, de repente aparece um anjo e diz: olha, tem um aí que vai nascer com um precursor. 6 meses depois, Deus parece que agindo de forma cômica, Ele não escolhe o palácio real, Ele não escolhe uma rainha do império, Ele não escolhe a capital romana, Roma, Ele não escolhe Jerusalém como capital religiosa, mas Ele escolhe uma cidadezinha, Nazaré. Segundo estudiosos, uma cidade pequena, com menos de 2.000 habitantes, chama uma virgem pobre. Segundo
teólogos estudiosos, na cultura judaica, as moças eram prometidas em casamento numa idade muito nova, entre 14 e 15 anos. Então imagina uma jovem adolescente recebendo a visita de um anjo dizendo assim: olha, você está prometida em casamento, mas você vai dar à luz a um menino, o unigênito Filho de Deus. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 33, tem algumas lições que nós precisamos aprender quando essa notícia é dada a Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A igreja, por favor. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Todos Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A notícia dada a Maria no versículo de número 28 me chamou a atenção. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Talvez esse texto narre os principais motivos pelos quais eu e você devamos celebrar o Natal. Talvez esse versículo, essa fala do anjo a Maria, revele a mim e a você os motivos pelos quais essa data não pode passar em branco na minha vida e na sua vida. O homem que estava distante agora tem o ápice da reaproximação. Deus trama a história de forma que o homem não pode escapar, de forma que o homem não tenha como se justificar mais para estar longe de Deus. Por que se alegrar? Porque diante de toda a história percorrida, Deus agora dá um checkmate. Alegra-te. Mas por que se alegrar? Mas não se alegre pouco. Algumas traduções dizem alegre-se muito. Por quê? O nascimento de Jesus é o rompimento dessa distância que o pecado estabeleceu entre o homem e Deus. O nascimento de Jesus não é o nascimento de um homem qualquer. É o Filho de Deus vindo pessoalmente e dizendo: olha, é possível estar, viver próximo do Criador. Embora vocês sejam experts, se assim podemos dizer, em se afastar de Deus, o plano perfeito de Deus não é esse. É que vocês estejam próximos, é que vocês tenham intimidade com Ele, é que vocês de fato conheçam quem Ele é. Por isso, alegrem-se. Vocês estavam perdidos, vocês estavam distantes. O nascimento de Jesus é a celebração dessa proximidade novamente com Deus. O nascimento de Jesus é a certeza de que a morte será vencida. O nascimento de Jesus é a certeza de que Deus não perdeu o controle da história. O nascimento de Jesus é a certeza de que um dia eu e você, ressurretos, nos apresentaremos diante de Deus. Celebre com muita alegria.
Celebre. Mas algumas coisas me chamam a atenção. O homem busca dentro de si alegria e paz. O homem distante de Deus tem uma lacuna aqui que jamais é preenchida. Essa distância gerou um vazio incalculável. O nascimento de Jesus traz novamente o preenchimento dessa lacuna que existe dentro de mim e dentro de você. Se você olhar a trajetória da sua vida, da minha vida, das nossas vidas em 2023, se alguém falar que foi difícil, é mentiroso. Foi fácil, é mentiroso. Pensa num ano complicado, mas pensa num ano que nós nos divertimos. Pensa no ano que nós sorrimos. Pensa no ano em que fomos abençoados. Pensa no ano em que conquistamos vitórias. Pensa em momentos difíceis em que desfrutamos de paz. Por quê? Vem de onde? A paz que excede o entendimento vem dele, Cristo Jesus. Por que celebrar o nascimento de Jesus? Pelo fato de que quando ele se faz carne, quando o verbo se faz carne, essa reconexão, essa reaproximação entre o homem e Deus traz de volta uma paz perdida, traz de volta uma alegria jamais desfrutada pelo homem. Sabe? Por isso que o anjo disse a Maria: olha, se alegre, e se alegre muito, cabe também a mim e a você. Se alegre, festeje, não festeje pouco, festeje muito, porque o Redentor, que traz aos nossos corações a paz que excede o entendimento, nasceu. Se alegre. Se alegre porque salve a agraciada. Alegre-se, alegre-se muito. O cântico que nós cantamos ao abrir o culto. Tremenda graça. O interessante é que ao passearmos pelas páginas das Escrituras, nós notamos de fato a graça se manifestando em sua multiforme. Maria não merecia. Se formos olhar a lógica da história, como pode uma família pobre, vivendo como escravos numa cidade desprezada como Nazaré, daquela família, vir o Salvador? Como pode? Ela não merecia. Assim como nós também não merecemos. Não há bondade em mim que atrai a Cristo. É justamente o oposto. É a maldade que habita em mim. É o pecado que habita em mim que faz com que, onde abunde o pecado, a graça superabunde. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. É o oposto. A graça nos alcançou. Por que celebrar? Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Por que celebrar o nascimento de Cristo? Porque nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos, mas Ele simplesmente, no ato de amor e justiça, deu o único filho por nós. Por que celebrar? Com alegria, a graça nos alcançou. Por que celebrar? Porque a graça nos alcançou
e porque o presente que recebeu fomos eu e você. Imagina só. Dá o dia do seu aniversário, Rubem, e se convida todo mundo, vamos lá fazer uma festa lá em casa, vamos sair lá. E aí todo mundo fica pensando qual presente que eu vou levar para o Rubem, qual presente que eu vou levar, qual presente que eu vou levar. E quando adentro, no meio da cerimônia do culto de aniversário, as pessoas são surpreendidas por você, porque você é capaz de retribuir, dar para cada um o presente que eles não esperavam. Foi isso que aconteceu conosco. O nascimento de Jesus, deram para ele os reis incenso, orgulho, mas o maior presente que recebeu fomos eu e você. Salvação, remissão, transformação, reaproximação. O plano perfeito de Deus para que eu e você novamente nos reencontrássemos com Deus. Por que celebrar o Natal? Com alegria, a graça te alcançou. Você recebeu o presente, Cristo Jesus. Talvez a pergunta que fica é a do escritor aos Hebreus: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós de um plano tão perfeito? Como fugir de um amor tão grande? Muitos podem até desprezar, mas a história é demarcada no nascimento de Cristo. Eu nasci em 1982, depois de Cristo. O profeta Isaías, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele é o Senhor do tempo e da história. Como escapar de um plano tão perfeito? Não há como escapar, não há como negar, não há como não se alegrar com o presente tão divino. Cristo nasceu. Celebre, querido. Você foi alcançado pela graça. Celebre, querido. Mais que celebrar, talvez o convite para os dias atuais seja: como presenteá-lo? Talvez a pergunta que siga após o texto seja: como fugir dele? Não há. Mas como presenteá-lo? O presente com o nascimento de Jesus foi você que recebeu, mas como retribuir? Talvez a resposta seja: nas mãos de quem você tem entregado a sua vida? Quem de fato governa a sua vida? Quem de fato tem direcionado a sua vida? Quando Cristo nasceu, você foi reaproximado de Deus. E ao celebrarmos o Natal, ao celebrarmos o nascimento de Cristo, talvez eu e você precisamos refletir e dizer: olha, de fato, não tem como fugir, mas eu posso presentear o aniversariante. Daqui a uma semana, o ano se encerra. Nós não podemos mudar nada do que aconteceu, mas podemos fazer diferente a partir de agora. O que aconteceu, como se diz, é passado. Nada do que eu e você façamos hoje muda o que já se passou. Como estudei hoje pela manhã, águas passadas não movem moinho. Mas de agora para frente, o presente que você recebeu, o que você fará com ele?
Qual o impacto que o nascimento de Cristo tem na sua vida? Qual o presente que você é capaz de dar a Ele? O maior presente que eu pude dar a Ele foi a minha vida. Mas o interessante é que ao oferecer a Ele a minha vida, percebi que fui alcançado por um amor sem igual. Percebi que fui alcançado pelo cuidado ímpar, pessoal, de um Deus que é todo poderoso. E o convite para vocês, se eu pudesse te fazer uma data tão especial, seria: presenteie o aniversariante. Permita que Ele direcione o rumo da sua história. Permita que Ele direcione o rumo da sua vida. Presenteie o aniversariante. Se entregue a Ele. É impossível você fugir e escapar de um amor tão grande. É possível sim retribuir esse amor, se entregando única e exclusivamente ao seu nome dele. Esse é o convite que eu faço a você nessa noite. Jesus nasceu, te presenteou. Deixa eu convidar você a curvar a sua cabeça e você está sentado.